Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a nossa Mãe Maria Santíssima, consagramos esse dia de hoje, pedindo que ela nos guarde no seu coração imaculado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, do versículo 13 em diante. Vamos ler até o versículo 22. E diz assim, que naqueles dias, o rei Agripa e Berenice, sua esposa, chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então, ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Meus irmãos, esse texto do capítulo 25, do livro dos Atos dos Apóstolos, é um texto magnífico para entendermos os desígnios de Deus na vida de Paulo. Ele, nós sabemos, Saulo, era um grande perseguidor dos cristãos. De perseguidor, ele agora passa a ser perseguido. Como a vida muda, né? A gente costuma dizer, o mundo dá muitas voltas, né? Pois aqui acontece justamente isso. E nós temos um cenário geográfico, político, e um confronto aí contra Paulo de judeus e romanos. O mundo, as autoridades conhecidas da época. Temos aqui Paulo diante do rei Agripa. Esse Agripa é o Agripa II, filho do rei Agripa, né, primeiro. Rei Agripa casado, né, com Berenice, dizia aqui o texto, ele e a sua esposa Berenice. Ele foi um rei que favoreceu muito o judaísmo, favoreceu muito, mas também foi fiel, foi leal a Roma. Era um rei muito querido, foi o último rei dos judeus.
Ora, ele vai se encontrar com Festo, que é procurador romano lá em Cesareia. Nós já falamos sobre isso aqui em outras meditações. O Império Romano dominava o mundo, né, na época, e em cada província dessa tinha um procurador, alguém que representava o imperador que estava em Roma. Aqui em Cesareia estava Festo. Cesareia, chamada também de Cesareia Marítima, foi uma cidade construída pelo rei Herodes para ofertar, para presentear o imperador César da época. Cesareia até hoje é visitada, é um balneário muito lindo. Quem já foi comigo nas peregrinações à Terra Santa já visitou Cesareia, né? Cesareia Marítima. Hoje é um balneário que é usado para o turismo, né? Mas as ruínas dessa cidade antiga estão lá. E toda a grandiosidade dessa cidade se deve à genialidade de Herodes, né? O chamado Herodes o Grande. Ora, ali em Cesareia Marítima está Paulo diante do rei Agripa e diante de Festo. Ora, Festo aproveita que o rei Agripa vem visitar Cesareia, narra para ele, depois de ficar ali 2 dias, diz aqui o texto que, visto que deteve-se aí vários dias, né, Festo lhe expôs o caso de Paulo. Sabe aquela visita que chega e demora, e você vai contando os problemas todos, a vida, as situações, né? Aí, foi isso que Festo fez, expôs o caso lá ao rei Agripa. E qual era a acusação, de onde vinha, perdão, a acusação contra Paulo? Vinha dos sumos sacerdotes de Jerusalém, vinha dos senadores judeus, mas não tinha um conteúdo, eles não tinham porquê, condenar Paulo, né? E ali expõe então, né, Festo expôs o caso ao imperador. O trecho que nós lemos aqui foi o discurso de Festo, né, diante do imperador, e nós percebemos aqui que não tem uma acusação. Ora, ele diz, quando se reuniram aqui, ou seja, trouxeram um tal Paulo para comparecer diante de mim, e simplesmente ele acredita num tal de Jesus, que nós já sabemos que ele morreu. Festo vai dizer, mas Paulo afirma que ele está vivo, e aí, né, acontece todo o desfecho dessa história, em que ele fica perplexo, diz aqui o texto, como me sentisse perplexo com o assunto, com a questão, né, sem saber o que fazer, né, ele diz, perguntei-lhe se ele queria Jerusalém para ser julgado lá. É uma questão religiosa, as autoridades judaicas podem resolver esse problema. E Paulo então, né, ele apelou para ser levado diante da justiça romana. Ele era cidadão romano, cidadão de Tarso, e aí ele apela para ser julgado, né, diz aqui pelo Augusto imperador. Então mandei detê-lo para que possa enviá-lo ao imperador. E ali Paulo ficou preso em Cesareia. Ora, Agripa, o rei, escutando aquela história de Festo, o rei Agripa vai dizer, eu também gostaria de escutar esse homem. E respondeu-lhe Festo, amanhã o escutarás. Meus irmãos, nós estamos aqui num contexto imediato, numa alusão ao direito processual, ao qual Paulo requer esse direito seu de cidadão romano, mas ao mesmo tempo, nós estamos num contexto mais amplo diante dos desígnios de Deus. Às vezes a gente fica olhando só para aquilo que está debaixo dos nossos olhos e esquece que Deus tem um projeto muito maior. Aqui, repito, poderemos olhar só para a justiça romana, buscando agora o conteúdo do depoimento de Paulo e percorremos as etapas do direito desse processo, legal contra Paulo. O direito processual cumprido perfeitamente.
mas tinha um desígnio maior, um desígnio de Deus, um desígnio nesse contexto mais amplo. Deus queria levar Paulo para Roma, porque como capital do mundo, cabeça do mundo, capite mundi, como a cidade de Roma era chamada, Paulo é levado para Roma e no centro do mundo conhecido da época, na capital do mundo da época, o evangelho chega ali e pode agora se espalhar para todo o império. Deus tem seus desígnios. Nós sabemos, depois vamos ler adiante, lá em Roma, Paulo, como também Pedro, os dois vão morrer lá martirizados. Paulo vai ser degolado, Pedro crucificado, e muitos cristãos vão morrer nas arenas, como a arena do Coliseu e em tantos outros lugares, diante dos horrores daquele império. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para esse desígnio de Deus na vida de Paulo. Não tinham contra ele nenhuma acusação. Aquilo que era um crime para eles era a pregação de Paulo. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Ele vive, Ele vive. E Paulo vai testemunhando essa verdade, que ele não só ouviu falar, mas que ele experimentou. Paulo vai testemunhar até a morte. A própria palavra testemunhar na língua grega quer dizer martírio, martirel. O verbo martirel é justamente isso, testemunhar. Os mártires são testemunhas. Paulo vai ser testemunha até o fim de que Jesus está vivo, de que Jesus está vivo. Essa convicção profunda de Paulo, essa coerência da sua vida, leva com que o rei Agripa, escutando o procurador Festo, vai dizer no versículo 22, eu também gostaria de escutar esse homem. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje nós queremos colocar a nossa vida diante de Deus, na certeza de que nos seus desígnios eternos, Deus tem um plano, um projeto para a nossa vida. Eu não sei, a você que está me assistindo aqui através dessa transmissão, quais são os passos que você tem dado hoje, o que você tem vivido de imediato na sua vida concreta. Mas eu quero dizer que os planos de Deus são infinitamente maiores que os seus, infinitamente maiores. E nós podemos confiar a nossa vida a Ele. Aqui, o testemunho de Paulo é incisivo. Paulo não negocia aquilo que é verdade absoluta, a verdade da fé. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter princípios religiosos assim, firmes, fundados em Deus, enraizados profundamente, não naquilo que sentimos, mas daquilo que nós sabemos. Esse Jesus que Paulo está anunciando, esse Jesus vivo, nós o conhecemos. Nós estamos falando com Ele agora, nós estamos lendo a palavra dEle agora, e é Ele que dirige os nossos passos. Aí do seu coração, eu aqui da igreja de Santo Antônio, diante do Santíssimo Sacramento, podemos dizer isso: obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está vivo. Obrigado, Jesus, porque pela fé eu posso tocar a tua existência hoje. Obrigado, Jesus, porque pelo mistério da igreja, essa palavra é a minha anunciada, e eu vou me enriquecendo de uma graça tão grande, que o ouro e a prata, e que dinheiro nenhum pode comprar, é a graça da tua presença. Aqui, Paulo preso, continua fiel ao seu testemunho, continua fiel a essa verdade: Jesus está vivo. Hoje, queridos, o Senhor também quer, nesse tempo da história, o Senhor também quer despertar homens e mulheres fiéis, homens e mulheres que vivam a palavra, homens e mulheres que custem o que custar, são fiéis a Jesus, não o renegam,
não negociam os princípios religiosos por qualquer oferta de onda que surge na sociedade. Homens e mulheres que são capazes de dizer não a todas as aberrações do mundo contra os valores do Evangelho. Homens e mulheres fiéis, que não fazem coisas extraordinárias, mas nas coisas simples do dia a dia, permanecem enraizados na palavra de Deus. Hoje, eu quero exortar você, meu irmão, minha irmã, à fidelidade ao Senhor. Vale a pena ser fiel. Vale a pena, custe o que custar. Vale a pena lá no fundo da nossa alma saber o porquê nós cremos e comprometer a nossa vida com essas razões. Eu sei, e você também sabe, que diante das perseguições, muito facilmente, nós podemos dizer: não conheço esse homem, não conheço, por medo, pela pressão social, por vergonha de testemunhar Jesus nos ambientes onde nós frequentamos. Paulo não teve vergonha, seja diante do rei Agripa, seja diante do procurador Festo. Paulo vai testemunhar a mesma verdade. Ele não tem duas caras, diante de uns ele é uma pessoa, diante de outros ele é outra. Não, um só, um cristão que verdadeiramente deixou Jesus viver nele, deixou Jesus tomar todas as áreas da vida e assim pôde testemunhar o Evangelho da vida. É isso que eu quero propor a você hoje, é isso que eu quero exortar você hoje. Onde você estiver, com quem quer que seja, testemunhe Jesus Cristo. Seja pela palavra, num anúncio explícito, dando as razões da sua esperança, mas principalmente, seja pelas suas ações. Se preciso for, dê um passo atrás. Se você errou, dê um passo atrás. Peça perdão, desculpa. Seja humilde de reconhecer, mas sobretudo, que as pessoas à sua volta saibam o porquê dos passos que você tem dado. É assim que queremos aprender com essa palavra de hoje, glorificando o Deus da vida, dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu queria propor a você que medita conosco nessa manhã, tomando essa palavra, esse pequeno estudo bíblico que fizemos, a ler sozinho, em algum momento do dia, o salmo de hoje, o salmo 102, um salmo de louvor a Deus. O versículo 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. É com essa palavra que eu quero abençoar a sua vida hoje, por intercessão de Nossa Senhora do Amor Divino, de Santo Antônio, nosso padroeiro. Eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, e permaneça para sempre. Amém.